um balanço geral de 2021, trazendo aqui um contexto bíblico, né, para o que está acontecendo na atualidade, para explicar muita coisa que às vezes a gente tem dúvida, né? Tem gente que tem dúvida, por exemplo, pastor Zenaldo, se já estamos passando pela grande tribulação, ou se não, e há quem diga também que o anticristo já está no meio de nós aqui, outros dizem que não. Então a gente vem esclarecer, pessoal, sobre isso. E você pode interagir com a gente aqui nos comentários, tá legal? E perguntar, fazer sua pergunta. E temos um roteiro aqui, né? E vamos até onde Deus mandar, né? E contamos com a presença de vocês, contamos com o apoio de vocês para compartilhar, como eu já falei, compartilhar, se inscrever no canal é muito importante. Seguir o nosso Instagram, @checkmartcast também. E pastor Zenaldo já fez assim já me auxiliou no trabalho, né? Que ele já trouxe um roteiro e me ajudou muito com isso, porque é um assunto deverasmente bem complexo, então não é para qualquer um. Então eu tô aqui um gatinho no meio de leões, tá bom? Pastor Zenaldo, o senhor pode dar o pontapé inicial aí, então. Vamos lá, então. Acho que nada melhor do que nós começarmos com as palavras do próprio Jesus, né? Para nós entendermos por que nós estamos buscando ou fazendo uma retrospectiva do que aconteceu em 2021 à luz da Bíblia, né? Existe motivo para isso? Claro, né? O próprio Jesus falou que nós deveríamos olhar os sinais, né? Os sinais que estão à nossa volta. E repentinamente Jesus voltará, né? Acredite a gente ou não, né? Quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita, mas não vai mudar, acreditar ou não vai mudar o que está dito e vai acontecer. Então, nas palavras de Jesus, que é um sermão que a gente chama sermão escatológico, onde Jesus fala das últimas coisas, esse sermão está registrado em Marcos capítulo 13, não com muitos detalhes, está registrado também em Lucas 21, e um pouco mais detalhado no Evangelho escrito por Mateus, nos capítulos 24 e 25. Eu quero ler apenas um versículo de Mateus 24, quando Jesus fala assim: é o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, falando das últimas coisas, Jesus aponta isso aqui como sinais: guerras, terremotos, fomes, pestes, tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje. E quando nós olhamos para o ano de 2021, eu separei aqui para nós podermos conversar a respeito em temas. Então, o primeiro tema é a geopolítica do mundo. Então, nós tivemos alguns fatos importantes acontecendo no mundo, desde o princípio. Começou o ano com Joe Biden assumindo os Estados Unidos, que ainda é a maior potência do mundo. Então, isso é um fator importante. E acaba influenciando até por conta de que não houve uma sucessão lá nos Estados Unidos de acordo com o presidente anterior, né? Não era a vontade dele. Na verdade, foi uma disputa acirrada, com controvérsias, com coisas que foram, sim, inclusive, anunciadas e divulgadas na mídia, né? Que nos deixa a todos com uma certa desconfiança do processo, mas enfim, não é o caso. A questão é que a maior potência do mundo trocou o seu presidente, e assim começou o ano. Nós tivemos o Reino Unido iniciando o processo de retirada da União Europeia. O Reino Unido, que é um ator, um player importante na questão da União Europeia, e o Reino Unido não é só a Inglaterra, nós sabemos, né? Então, saindo o bloco, o Reino Unido saindo, iniciando a retirada da União Europeia. E isso também é um fato significativo no mundo, né? A Europa é um centro importante, comercial, político e tudo mais. Tivemos uma crise social na Colômbia muito forte. Nós podemos acompanhar através da mídia, mortes, batalhas nas ruas, uma crise fortíssima aqui no continente. A guerra, mais uma guerra entre o Hamas contra Israel. O Hamas é um grupo violento, atentando contra Israel, atentando contra os judeus.
Tivemos deslocamentos importantes, o que nós chamamos de deslocamentos internos e refugiados. Países como Venezuela, que é aqui o nosso vizinho, nós sabemos o quanto de refugiados nós temos, inclusive no Brasil, aqui nas esquinas, né? Até em São Luís nós encontramos, por questões políticas. Então você tem refugiados da Venezuela, refugiados de Cuba, refugiados por questões políticas e de guerra da Síria. Então esse deslocamento de pessoas no mundo por conta de questões políticas e de guerra tem crescido. O Talibã tomou o Afeganistão. Sim. Isso é uma questão importantíssima porque enfraquece muito a posição dos Estados Unidos no Oriente Médio. Uma posição de juiz, vamos dizer assim, um juiz de paz. Então, essa tomada pelo Talibã, que é um grupo extremamente radical, islâmico, isso traz um problema seríssimo para a região, de desequilíbrio de forças, né, e possibilidades de guerras, de ataques, de terrorismo. Isso aconteceu. E nós tivemos tempestade de poeira aqui no Brasil. Verdade. Uma coisa assim que impressionante. Não tinha histórico recente disso. Então, tempestade de poeira. E acaba o ano com uma tempestade mesmo. Agora na Bahia, né? Infelizmente. Nós temos inclusive que orar pelo povo baiano, pelos nossos irmãos da Bahia. Terremotos em vários lugares do mundo. Jesus Cristo falou que haveria terremotos. Então nós tivemos terremotos no Japão, na Nova Zelândia, na Indonésia, no Haiti, no Peru, na Argentina. Em Timor-Leste ontem. Timor-Leste, então, ontem. Vários, no Alasca, na Grécia várias vezes, Nicarágua. Então, realmente foi um ano que nós tivemos muitos grandes terremotos, porque tremores nós temos, né? Além disso, vulcões, né? Então, vários vulcões aí entrando em atividade, inclusive com ameaça, né, de tsunami. Nós aqui no Brasil, aqui na costa nordestina, ficamos aí assustados com o vulcão que entrou em atividade e começou uma especulação de que podia gerar um tsunami e atingir a costa do Nordeste. Nós tivemos os acordos de Abraão. Eu não sei o quanto o público está ciente, mas é importante nós falarmos que... o que acontece? Israel tem uma disputa ali com os seus vizinhos, né? Israel é o país dos judeus, apesar de terem lá árabes morando lá em Israel, mas é o país dos judeus. E todo o entorno de Israel são países árabes. Então você tem ali o judaísmo e você tem o islamismo ali, convivendo nem sempre pacificamente, pelo contrário. Israel sequer tinha diplomacia com esses países. Então esse ano começou... foi feito o chamado Acordo de Abraão, de países como Emirados Árabes entraram em acordo com Israel. Então hoje, Emirados Árabes e Israel já tem relacionamento comercial, já tem embaixadas e seguiu o Sudão, Marrocos, o Bahrein e outros países já estão sinalizando com a possibilidade de fazer esse acordo com Israel. Então, por que isso é importante? Já que alguém perguntou sobre a tribulação, né? Sim. Segundo a Bíblia, o que marcará o início da tribulação, o início do período dos 7 anos, é um acordo que o anticristo fará com muitos, né? Firmará com muitos. Então, por isso que é importante. Esse desenho que está sendo feito de acordos envolvendo Israel, quando a Bíblia fala, né, Daniel é um judeu e fala do povo dele, fala dos judeus. Então esse é um sinal forte para que comece ali, se inicie o período da grande tribulação, o período dos 7 anos. Então esse acordo de Abraão, esses acordos, na verdade, de Abraão, é importante nós estarmos bem atentos. E ademais disso, nós temos a questão do desdobramento da pandemia. Essa pandemia que, na história, nós só temos algo parecido, pelo menos conhecido, com a peste negra do século XIV e a gripe espanhola do século XX. Né? Então, uma pandemia que, infelizmente, ainda estão surgindo aí variantes, né? E os desdobramentos sociais, econômicos ainda estão acontecendo. Colocou o mundo de joelhos, né? O mundo inteiro, é uma questão global, é uma peste global.
Então, e assim, de forma muito estranha, quando nós olhamos a estatística, nós vamos encontrar coisas do tipo a China, que é o país mais populoso do mundo. Na estatística, você vê a China com o número de mortos bem inferior a outros tantos de países que têm uma população menor, né? E para finalizar, e por falar da China, nós temos ganhando importância, vulto, amplitude na China, por questão do sistema de crédito social. O sistema de crédito social na China é um sistema do próprio governo. Começou com o monitoramento da população, monitoramento mesmo, físico, com câmeras e tudo mais. Depois, através das várias redes sociais, da tecnologia que nós temos hoje, as pessoas foram sendo mapeadas, registradas, acompanhadas, de forma que hoje a China controla muito bem todos os movimentos da população e criou um sistema de crédito que é mais ou menos assim. Você se cadastra, você como cidadão chinês, e tem uma série de requisitos que você precisa cumprir para ganhar pontos com o governo. Pontos que vão te dar acesso ao comércio, aos sistemas públicos, vai te colocar num ranking, vamos lá, de bom cidadão. O contrário também é verdadeiro. Se você, por exemplo, se você falar mal do governo, ou você fizer alguma coisa que não está de acordo com as leis do governo local, você perde ponto. Então você começa a ser excluído e ameaçado de não participar de todos os direitos que um cidadão tem no país. Isso é muito relevante, porque está acontecendo de forma muito silenciosa, porque está na China, mas tem outras nações no mundo, inclusive partidos políticos, já querendo meio que importar isso. Então você perde totalmente sua liberdade. Você tem que ir de acordo com regras do governo. Se você cometer, seja qual for a regra, ou descumprir, seja qual for a regra, você corre risco de sofrer penas dentro do seu próprio país. Tá certo? Então, assim, de forma geral, para nós iniciarmos nosso debate, quer dizer, é um aquecimento, é o que aconteceu no mundo, né? Assim, os principais pontos, né? Os principais fatos relevantes do mundo em 2021, eu dividi nesses temas e trouxe aqui para a gente poder, à medida do possível, estar conversando sobre cada um.